Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Existe uma coisa muito séria nos serviços de acolhimento, nos serviços de atendimento à população em situação de vulnerabilidade, principalmente quando eles são desenvolvidos por organizações sociais, por OSCs, né? Porque quando a gente faz a parceria do poder público, que no caso é a prefeitura pela Secretaria de Assistência Social, com determinada OSC ou empresa para prestar o serviço, todos eles têm um quantitativo numérico para o atendimento. Então é lá, o centro de acolhida é para 100 pessoas, o outro é para 30 mulheres ou mulheres com filhos. O serviço de abordagem deve abordar X número de pessoas conforme a sua região. E todo relatório que a gente faz tem que ter números. E os números são importantes para que a gente possa ter a dimensão daquilo que a gente está fazendo, a dimensão da própria necessidade, porque a gente define política pública se baseando no censo, no número da população em situação de rua levantada nesse censo, nos pontos de concentração que esse censo apresentou ou outro estudo. É determinado um serviço numa região por conta do número de demanda, de necessidade. Então, os números são aspectos importantes e precisam ser contados também. Só que se a gente pensar só no número, isso não favorece a criação de vínculo, que é o princípio primordial para um bom atendimento. O que é uma criação de vínculo? É você estabelecer uma cumplicidade com o outro, um conhecimento com o outro, uma simpatia, uma empatia com o outro, através da escuta, através de um cumprimento, né? De uma comunicação que pode ser por um sorriso, que pode ser por uma palavra, um trecho de uma música que você canta e que o outro se interessa. Então são várias ferramentas para a criação de vínculo. Mas elas só são eficientes e elas só acontecem se tiver uma disponibilidade dos dois lados para esse estabelecimento. Quando a gente vai fazer terapia, por exemplo, normalmente, depois da entrevista com o psicólogo, com o terapeuta, né, começam as sessões. Se não tem um vínculo de confiança estabelecido aí, o paciente não vai dizer aquilo que está pensando, não vai falar. E se o terapeuta não utilizar as ferramentas que ele aprendeu na faculdade, no desenvolvimento do trabalho, para estabelecer esse vínculo, o paciente vai desistir, fala assim, vou embora. E a gente precisa desse vínculo com o dentista, com o médico, com o ginecologista, com o pediatra. O vínculo é muito importante para que o atendimento possa ser eficiente. Se eu vou no médico, que eu percebi que ele está me tratando como mais um número, uma pessoa, ele não prestou atenção naquilo que eu disse, ele não me perguntou nada do que eu gostaria que ele perguntasse, e aí ele me deu uma receita, provavelmente eu vou duvidar da eficácia daquele medicamento. Eu vou dizer assim, mas ele não tomou ciência do meu caso. A mesma coisa quando a gente está na área social com as pessoas que a gente atende. Não adianta eu chegar com um sermão e dizer, olha, você precisa da sua casa, você precisa trabalhar, você precisa sair da rua, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Ele vai olhar para mim, se eu não estabeleci um vínculo com ele, se eu não estabeleci uma relação de confiança com ele, ele vai para mim e fala assim, sabe de nada da minha vida, falando o quê? Agora, se eu chego com jeitinho, converso, procuro entender as histórias dele, ou até se eu falo de outras coisas num primeiro, no segundo, no terceiro atendimento, até conseguir uma confiança para passar para o pessoal, eu vou ser muito mais eficiente naquilo que eu propuser e ele estará muito mais aberto para uma conversa franca, até para dizer, não entendi, não concordo, já tentei isso, não consegui, eu acho que isso não é para mim, porque precisa ter essa franqueza. Então, os números de atendimento, eles são importantíssimos, porque é com eles, né, a gente costuma dizer que
Contra números não tem argumentos. Então você vai argumentar uma questão quando você fala de números, de tempo gasto, de investimento, de número de pessoas, de necessidades através de números. Porque uma coisa é eu dizer assim, na região da Sé, da Praça da Sé, tem muitas pessoas em situação de rua. O muitas vai depender do conceito da cabeça de cada um. Agora, se eu disser assim, que hoje na Praça da Sé tem 2.000 pessoas em situação de rua, peraí, 2.000 pessoas é muita coisa. E se eu tenho 2.000 pessoas, quantos serviços eu vou precisar para que elas sejam atendidas? Aí eu vou começar, dentre essas 2.000, quantos são homens, quantos são mulheres, quantas dessas pessoas precisam de vaga de acessibilidade, quantos são idosos, quantos são famílias. Então, com esses quantitativos, quanto isso, quanto aquilo, numérico, eu vou desenhando e estabelecendo as necessidades. Mas quando eu chego lá para abordar, eu tenho que abordar primeiro o um. Eu tenho que conversar com um. Qual que é a necessidade dele? Eu de fora eu olho e acho que é isso. Eu estou olhando de fora e estou olhando para ele dizendo é um homem. Aí eu vou lá conversar e eu descubro que ele é trans. É uma outra necessidade. Eu descubro que ele é homem, mas ele usa sonda. Ele usa, né? Ele tem necessidade de uma alimentação especial. É um outro tipo de atendimento. Não é simplesmente um homem. Não é pegar o centro de acolhida de homem junto com todos os homens. Não. Ele tem as especificidades. E estas especificidades que precisam ser tratadas, elas só serão evoluídas através do vínculo. E a criação de vínculo depende de atenção, depende de escuta, depende de empatia, depende de comunicação, depende de ferramentas que, se a gente não tem naturalmente, precisamos desenvolver, precisamos aprimorar, precisamos nos preocupar em adquirir essas ferramentas para o bom desenvolvimento do trabalho. Quando a gente pensa só nos números, eu tenho que atender 100 pessoas, é quase uma linha de montagem. Você entra, eu dou presença, você entra, eu dou presença, você entra, eu dou presença, tchau. Pense naquelas ligações que você recebe por dia, no seu celular, no telefone fixo, que você atende e fica ali, silêncio. Já recebeu? Todos os dias eu recebo várias ligações dessa. Então, o telefone toca, ninguém fala nada, desliga em seguida. No outro dia de novo. E normalmente este número não liga de novo. Eu penso duas coisas. Primeiro, eu falo assim, se é o telefone fixo, eu falo assim, parece que está tentando conferir se eu estou em casa para saber se pode vir ou não assaltar, pegar alguma coisa, né? Ou, pensando um pouco mais a fundo, saindo da brincadeira, eu acredito, sinceramente, que é aquela linha de montagem, aquele número em que o atendente precisa ligar para 50 pessoas durante a sua jornada de trabalho. E aí, lá está dizendo que ele precisa ligar. Ele não está dizendo que ele precisa convencer, que ele precisa falar. Então, eu fiz a ligação. Eu fiz a ligação. Quão produtivo foi isso? Não teve conversa, não teve nem identificação. A gente não consegue nem descobrir de que tipo de serviço estão ligando. Mas é muito comum nesses períodos por conta dos números. E quando a gente trabalha só com número, a gente trabalha com automático. Ou aquele atendente que ligou para você e já começa a despejar. Não, bom dia, tudo bem? Não, tudo bem. Ah, que bom, dona Alice. Fico feliz que esteja tudo bem com você. Estou ligando para dizer que eu tenho uma oportunidade. Aí você tenta interromper. Não tem. Entra no automático e aí não tem estabelecimento de vínculo, né? O máximo que tem é um desejo imenso que nós temos, consumidores do outro lado, de sair correndo, de desligar na cara, e às vezes até faz isso, né? Porque a pessoa não deixa nem interromper. Por quê? Porque a orientação é do número, é da oferta, e eu preciso dar neste tempo determinado linha de montagem. Trabalho com pessoas na assistência social, em situação de vulnerabilidade, não pode ser linha.
de montagem. Eu atendi hoje 50 pessoas, amanhã vou atender 45, ontem eu atendi 60, não é só o número. Destas pessoas que eu atendi hoje, as 45, com quantas eu conversei de fato? De quantas dessas 45 eu descobri alguma coisa, um elemento que vai me facilitar o projeto de autonomia? De quantas destas pessoas eu descobri um jeito, uma maneira que ela gosta de ser tratada ou que ela gosta na sua vida, na sua pessoalidade, né? Que seja uma música, uma cor, descobrir a idade, né? De quantas dessas pessoas? Com quantas destas pessoas eu estabeleci um vínculo? E depois, no outro dia, como eu desenvolvi este vínculo? O que eu acrescentei de ingrediente neste vínculo, nesta relação, que pode me favorecer depois? Porque é muito comum a gente ter os atendentes, né? Pessoas que, se você perguntar qual é a cor do olho do outro, ele vai dizer assim, não sei. Eu acho que, porque nunca parou para olhar, tá tão no automático. Eu sei que a Maria vem todos os dias no serviço. O cabelo da Maria é grande, é comprido, ela gosta preso ou solto. A Maria tem filhos ou não tem? Ela veio de onde? Ela é de São Paulo ou é de outro lugar? Não sei. Eu sei que a Maria vem todos os dias. Então, automático, linha de montagem. Marquei a presença. Essa está garantida, essa eu estou prestando atenção, porque eu tenho que apresentar os números. Mas e o estabelecimento de vínculo? E onde está o objetivo da autonomia que eu preciso desenvolver com esta pessoa? Onde está o trabalho que faz com que eu possa desenhar com ela um projeto de vida para sair da situação de vulnerabilidade, para minimizar essa situação de vulnerabilidade, para dar elementos para resolver essa situação? Precisa de vínculo. Vínculo precisa de cuidado, precisa de atenção, precisa de escuta, precisa de ferramentas que, se eu não tenho, preciso desenvolver. Aí eu trabalho na área social, mas eu não estou interessada em estabelecer vínculo. Vai trabalhar na parte estatística, documental, administrativa, porque aí você está trabalhando com o numérico. Quando a gente está trabalhando com as pessoas, precisa ter esta preocupação, precisa ter empatia, precisa ter preocupação com criação de vínculo, com cuidado com este vínculo e com projeto de autonomia, de ganho de autonomia dentro do possível para aquela pessoa, mas de algum ganho, de alguma melhoria. Porque o propósito da autonomia, da melhoria de vida, tem que ser o essencial no atendimento. E para isso, estabelecimento de vínculo, uso de ferramentas de comunicação. Se você tem uma habilidade, né, que facilita bastante esse estabelecimento de vínculo, eu te convido a me contar aí nos comentários. Se você tem muita dificuldade nesse estabelecimento de vínculo, nessa relação com as outras pessoas, também te convido a colocar para que a gente possa conversar a respeito. Por hoje é isso, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Não deixe de nos seguir, de curtir, de comentar, de compartilhar quando você achar interessante e de aproveitar aí as oportunidades que a gente coloca, como e-books, outros vídeos e outros conteúdos que a gente está preparando para você, tá bom? Até logo!